Quanto maior a desordem, tanto maior a entropia. Ela é uma medida das coisas procurando seu nível em todo o universo. Quanto mais as coisas do universo vão se equilibrando, tanto maior a entropia. Eventualmente, no decorrer do tempo, se o universo durar até lá, parece mesmo que a entropia alcança seu máximo. Tudo se equilibra, tudo fica completamente desordenado e depois disso não pode existir mudança, nem trabalho nenhum, nada. É um tipo de morte. Os cientistas desconhecem qualquer exceção a essa lei. E ainda que o Dr. Asimov pessoalmente não o reconheça como tal, muitos cientistas acreditam que isso seja um obstáculo verdadeiro e muito sério à teoria da evolução, porque a evolução requer que os átomos se organizem em arranjos cada vez mais complexos e ordenados. O evolucionismo afirma que durante milhões de anos, tudo está basicamente se desenvolvendo para cima e se tornando cada vez mais ordenado e complexo. Entretanto, esta lei básica da ciência, a segunda lei da termodinâmica, diz o exato oposto. Os arranjos complexos e ordenados tendem a se tornar cada vez mais simples e desordenados com o passar do tempo. Há um impulso irreversível para baixo através de todo o universo. Vários cientistas apontam que basta só isso, só essa lei, quando compreendida em toda a sua essência, para desacreditar a teoria da evolução. De fato, é uma das razões mais importantes que motivou vários evolucionistas a deixarem de sua teoria em favor da ideia de uma criação original. Para explicar somente a origem do nosso sistema solar, pelo menos 23 diferentes teorias existem. Por que tantas? Porque nenhuma delas explica todos os dados. Nenhuma delas, a não ser a ideia de parecer que foi projetada, criada. O universo não parece ter a forma de algo que foi formado simplesmente por uma explosão e acidentes do acaso. O universo opera de acordo com leis precisas e funciona com ordem. Quanto mais nós o exploramos, mais encontramos ordem nos movimentos e sistemas. Será que tudo isso aconteceu por acaso? Se olhamos para o passado do universo, descobrimos que a entropia tem diminuído. Isso quer dizer que a desigualdade da energia está aumentando. No passado, mais energia se acumulava em um ponto e não em outro. Até que, finalmente, se voltamos suficientemente no tempo, percebemos que a entropia estava em um mínimo e tudo assim fica tão ordenado quanto é possível estar. O que parece agora é que foi naquele tempo que toda a matéria do universo estava em um grande bolo e tudo arranjadinho, fila, por assim dizer, como soldados em um desfile militar. E então explodiu. Foi o Big Bang, e isso foi há uns 15 bilhões de anos. E logo que explodiu, tornou-se mais desordenado. E a desordem vem aumentando gradativamente de lá para cá. É como se todos os soldados que estavam desfilando tivessem recebido a ordem de debandar. E desde aquele tempo caminham em qualquer direção, cada um por onde quer, até se espalharem por igual sobre toda a Terra, quando então a entropia fica no máximo. Será que um Big Bang consegue ser a explicação verdadeira de um universo tão complicado e altamente organizado como esse que conhecemos? O astrônomo professor Harold Slusher. O Big Bang é a grande explosão, é uma das cosmogonias dos tempos modernos. Tenta explicar a origem do universo e o que ela contém. O Big Bang afirma que toda a matéria e energia do universo se concentravam a certa altura naquilo que se conhece como sendo o átomo primordial. O tamanho desse átomo varia conforme as opiniões dos diferentes astrônomos. Uns diziam que era infinito em seu tamanho e outros que era, ou que tinha, mais ou menos, o diâmetro do sistema solar.
Hoje, os pontos de vista seriam mais do átomo primordial ser do tamanho de um elétron ou menor. Essas pessoas afirmam que toda a matéria e energia se concentravam em um objeto menor, digamos, do que a cabeça de um alfinete, e que esse objeto ficou ali no espaço por quem sabe quanto tempo e de repente desenvolveu uma instabilidade interna e a coisa explodiu. E de alguma forma saíram de dentro dela galáxias e aglomerados de galáxias e estrelas e pelo menos um sistema planetário. Se olhamos o universo hoje, das explosões nunca vemos se processar a ordem. O que vemos ser produzido é desordem. Então é bem natural perguntar: quais as provas para essa ideia da explosão ser responsável pela ordem? Uma ideia tão diferente de qualquer coisa que podemos ver hoje, uma coisa que não parece seguir um modelo lógico normal de nada que tenhamos hoje. Ora, as evidências apontadas são o que chamamos de expansão do universo. Quando olhamos a luz que vem das galáxias, essa luz parece que está se mudando para o lado vermelho. Dizendo que está mudando para o lado vermelho, eu quero dizer que se um objeto está se distanciando de nós, de quem o observa, parece que aquelas ondas de luz ficam esticadas e à medida que se esticam, a luz vai mudando para o lado longo do espectro e a luz parece ser vermelha. Acredita-se ser isso um efeito causado pelo movimento de um objeto para mais longe do observador. Por falar nisso, se um objeto, uma estrela ou uma galáxia estivesse se aproximando de quem o observa, a luz mudaria para o lado azul do espectro, mas quando a pessoa olha para as galáxias, a luz parece passar para o lado vermelho em praticamente todas as galáxias. E pode ir lembrando que algumas das galáxias têm mudanças para o azul. Ninguém jamais explicou por que com base no universo em expansão, mas a maioria das galáxias tem mudanças para o vermelho. Isso é tomado como prova de um universo em expansão. Existe uma variedade de outras explicações científicas reconhecidas como possíveis para o fato da mudança para vermelho que não exigem falar em explosão nem expansão do universo. Por exemplo, como Einstein previu, a luz pode ficar avermelhada por causa da gravidade, aquela força de atração entre toda a matéria do universo. Além disso, há muitas razões para pôr em dúvida seriamente o universo ter sido formado com uma grande explosão. Aqui na Terra, em toda a nossa experiência, nunca observamos explosões que produzissem arranjos ordenados. Estou certo que você consideraria o caso absolutamente incrível, fantástico e fictício se eu lhe dissesse que tinha visto uma dessas montanhas explodir e que da explosão eu tinha visto as rochas e o pó e os gases se baixarem para formar uma cidade, digamos uma cidade de pedra, na qual você teria bem mais ordem e complexidade e informações do que existiram naquela montanha de pedra. Parece-me praticamente impossível obter-se o universo real que vemos aí à nossa volta, não uma coisa imaginária, mas um universo visível, bem complexo, cheio de informações, a partir de uma grande explosão, um Big Bang. Só me parece possível obtermos um universo complexo que tem informações quando a matéria e a energia são criadas, visto que não vai surgir espontaneamente do nada, mas ser criado e depois a ordem ser colocada em seu sistema e a complexidade ser colocada no sistema e nas informações a partir de fora. Assim, para criar qualquer tipo de desenvolvimento ou organização complexa num sistema fechado, precisa-se de energia e informações vindas de fora. Os evolucionistas afirmam que nossa Terra não é um sistema fechado de modo algum, que ela está aberta à energia do Sol e que a energia dos raios solares, por exemplo, criou a vida no nosso lindo planeta. Mas será que basta a energia, mesmo quando se tem um sistema aberto? Há numerosos problemas ao explicar a teoria da evolução, particularmente do ponto de vista da termodinâmica. As leis da termodinâmica são três. A segunda lei é que a quantia de força de trabalho disponível para trabalho útil em um sistema fechado diminui. Outra maneira de dizer isso é que a ordem, a organização da matéria em um sistema fechado decresce, desce até o caos. Ora, há exceções e essas exceções confundem.
Se pegamos como exemplo uma coisa morta, digamos um pau que antes estava crescendo e usando a energia do Sol para aumentar a sua ordenação, mas agora está morta. Se exponho esse pau à luz do Sol no sistema aberto, esse pau esquenta. Para dizer a verdade, está bem quente agora, porque o Sol está forte. Isso significa que sua organização está diminuindo, sua entropia está crescendo. Isso no sistema aberto. Por que sua organização não aumenta? Deveria, de acordo com os postulados do evolucionismo. Se eu pego, por outro lado, não um pau morto, mas uma coisa que está viva, como esta orquídea bonitinha aqui, essa orquídea malhada, essa orquídea está absorvendo a energia do Sol do mesmo modo que o pau está absorvendo a energia do Sol. Mas a energia que cai nela, do Sol pelas reações, está sendo usada para aumentar a ordem e crescer. A clorofila faz isso. Mas se eu mato essa orquídea, se eu apanho a flor e a deixo morrer, a energia do Sol cairia nela e ela ficaria mais quente e, portanto, mais desorganizada. Qual a diferença entre o pau que está morto e a orquídea que está viva? A diferença é que a orquídea tem o que a ciência chama de teleonomia ativa nela. É uma máquina que está capturando a energia para aumentar a organização. Esta máquina está morta e não está capturando energia para reduzir a desordem e aumentar a ordem. Aí está a diferença. De onde vem a teleonomia? A teleonomia, o princípio da ordenação, não reside na própria matéria, mas reside na vida. Onde há vida, há a teleonomia. E então, a energia solar pode ser recebida e fazer a coisa crescer. Isto é, aumenta sua organização. Eu, como cientista, devo, portanto, postular uma fonte de informações para suprir a teleonomia ou o know-how. Eu não encontro isso no universo. E presumo, portanto, que seja transcendente a esse universo. E eu mesmo creio num Deus vivo que fez isso. Creio que este Deus que supriu essas informações revelou-se em forma de homem para que o homem pudesse entender. Somos feitos para compreender, somos Homo sapiens. E se Deus nos fez para entender, eu quero entender e eu quero entender Deus. Mas só posso fazer isso se Ele desce a minha frequência de onda, que é a frequência humana. E então eu creio que Deus se revelou na forma de Cristo e que nós podemos servi-lo e conhecê-lo em nossos corações como fonte do Logos de toda a informação necessária à feitura do universo e da própria vida. Life itself.